Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo, preparação para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo que encerra essa temporada jogando contra o Vitória fora de casa. O São Paulo muito próximo também de confirmar aí essa vaga para a Libertadores. Vamos acompanhar aqui as informações do tricolor, o pessoal do Jogo Aberto. Tem também o pessoal aqui da UOL Sports falando aí sobre o São Paulo. Já deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva no canal, ativa aí o sino das notificações. Mas agora, bora acompanhar as principais informações do São Paulo desta sexta-feira. Vai contar as informações do São Paulo, Cicinho, agora. O tricolor paulista joga com o Vitória e teve uma visita ilustre nessa manhã de sexta-feira. Gabi, para você tudo de bom, conta os detalhes. Oi, Renata, um beijo para você, para todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Contato direto de dentro do CT da Barra Funda. Um clima de fim de ano por aqui, treino aberto, pudemos acompanhar de perto. E uma sexta-feira aqui no CT que teve uma visita especial do Oscar. Veio aqui no CT pela primeira vez desde que teve aquela intercorrência cardíaca chamada de síncope vasovagal. Não é um problema grave, mas o Oscar cumpre esse protocolo de descanso, não fez, portanto, qualquer atividade aqui no CT, fez mesmo uma visita, já que o elenco São Paulino treina amanhã também e depois já viaja para Salvador para encerrar essa temporada contra o Vitória. O que está em disputa para o São Paulo nesse jogo é conseguir garantir a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. O único time que pode incomodar o São Paulo é o Bragantino, que vem logo na sequência na 9ª colocação. Para isso acontecer, para essa inversão acontecer, o Massa Bruta teria que vencer o seu Internacional e o São Paulo deslizar contra o Vitória, time que também briga contra a zona do rebaixamento. Para esse duelo, o São Paulo, portanto, pode empatar ou vencer, é claro, e aí garante essa 8ª colocação. Depois, dedos cruzados e de olho na Copa do Brasil, torcer pelo Cruzeiro ou pelo Fluminense como campeões e assim o G7 do Brasileirão se tornaria G8. Para essa partida, o Crespo não vai poder contar com o Bobadilha, que vai cumprir suspensão. O Alan Franco, por uma questão física, ele está com problemas no joelho direito, passou por aqui no carrinho do São Paulo, então temporada finalizada para o zagueiro São Paulo. E o Luciano, que era dúvida por causa de dores na coxa esquerda, sentiu dores na partida contra o Internacional, fez o trabalho regenerativo hoje normalmente e deve estar à disposição para esse duelo contra o Vitória. O time de Salvador, como eu disse, luta contra o rebaixamento, depende de uma combinação de resultados e tem pelo menos 2 dúvidas por questões físicas. O zagueiro e capitão Lucas Alter com problemas na coxa, além do volante Dudu por questões na lombar. A bola vai rolar nesse domingo lá no Barradão, em Salvador, às 4 horas da tarde, num jogo, Renata e amigos, que tem muita disputa, tanto no meio da tabela quanto na parte de baixo. Gabi, obrigada pelas informações. Cicinho, o São Paulo ainda tem essa perspectiva de uma possível existência de um G8. Conseguiu jogar super bem contra o meu Internacional, que tá todo mundo conseguindo mesmo, não é? Mas o São Paulo foi lá e fez 3-0 e agora tem esse jogo derradeiro com o Vitória. E não vai pegar um adversário fácil, não. Apesar da colocação do Vitória nos últimos jogos, exceto o tropeço, né, contra o Red Bull Bragantino, mas assim, o estádio lotado, muita pressão, que os jogadores do São Paulo possam entrar em campo com o mesmo ímpeto que foi contra o Inter, né? Se bem que também não fez tanta força contra o Inter. Não mesmo, é verdade. Ai. É verdade. Qual é a mentira? Xalala. Mas é um jogo, se o São Paulo tem o desejo, né? Se a diretoria passou algo para os jogadores para lutar, para viver nessa expectativa. Será que vai ter bicho? Vai ter bicho. De onde? Não sei, para classificar para Libertadores. Na verdade, eles têm obrigação de ganhar. Bicho? Não, o bicho tá solto lá dentro do CT lá com tantas lesões. Então vai ser um grande jogo, Renato. Vai ser um grande jogo e o São Paulo vai ter um páreo duro aí. Renata, maldita produção, viu? O que a produção tá aprontando? Meu Deus, eles foram levantar aí, olhar debaixo do tapete. Dá uma olhada nisso aí. Maldita produção. Para a última rodada, qual que seria a linha de ação de vocês? Dá para... Assim, o São Paulo joga para vencer na última rodada contra o Vitória, lutando contra o rebaixamento? Dá para confiar no ponto no Barradão?
Exatamente. Porque, e via de regra, o Bragantino ainda precisaria vencer o desesperadíssimo Internacional no Beira-Rio, né? Teria que ser. Assim, convenhamos. O São Paulo, se o Internacional precisa de um milagre para sair, o São Paulo precisa de um desmilagre para não ir para o eventual G8, né? Ainda precisaria torcer para os resultados positivos. Assim, qual que seria a linha de ação para o jogo de domingo? Então, eu acho que a missão, né, levando em consideração que outros desfalques vão rolar, é fazer um jogo que talvez o Crespo não tenha feito até agora, que é um jogo mais... Eu preciso buscar um ponto, certo? Quem tem o desespero é o adversário, né? Quem tem que se abrir e fazer besteira é o adversário. E acho que... E é curioso, né? Eu observando... E também teve jogos que ele não teve tantas opções assim. Mas todos os jogos em que ele fez algo mais ousado, fora essa questão recente do Ferreirinha de ala, pela ausência de lateral esquerdo, e vamos combinar, gente, Ferreirinha é melhor ala do que ponta e atacante, né? Eu acho que ele tem uma... Talvez seja ali que ele possa acrescentar alguma coisa. Mas, enfim, toda vez que ele fez algo diferente, o São Paulo ou perdeu ou empatou, ou o São Paulo não conseguiu, né? Essa formação, que é a formação 3 zagueiros, um trio de volantes com o Marcos Antônio tendo liberdade, é o que aconteceu, foi o que bom do que aconteceu no trabalho do Crespo, né? Com o Luciano e mais um na frente. E lá no Barradão não tem o Bobadilha, que é um jogador importante nesse triângulo. O Alisson tá bem abaixo, vai precisar jogar, Alisson, filho. É a última partida do ano, velho. Vai lá rachar coco, não tem jeito. E aí a gente vai ter que ver e ontem o Gabriel citou o Mike com propriedade no início, mas ontem o que eu gostei mais foi o dos mais velhos, dos dois mais velhos. Acho que o Rafael Toló e o Luiz Gustavo jogaram uma partida quase perfeita, né? Em termos também de dar estabilidade. Porque o Mike, que jogou bem, ele foi o que mais oscilou no início. Ele errou, acertou, deu as costas. E os outros foram sustentando o menino no campo, sabe? Sobretudo o Rafael Tolói, que ficava na cobertura dele. Então, eu espero um jogo seguro e que o São Paulo se classifique, Valentim, pelo resultado dele e não pelo insucesso do Bragantino eventual no Beira-Rio. O São Paulo busque esse ponto, sabe? Eu espero que ele faça isso. De classificação dependente de outros resultados já basta para pré-Libertadores, né? Que pelo menos faça o resultado que precisa no Brasileiro. E aí, Renan? Concorda, Fernando? Exatamente isso. A limitação de opções. Eu também gostei muito do Luiz ontem. Eu gostei do Luiz, gostei do Marcos Antônio. Acho que o Luciano ele perdeu 2 oportunidades ali, mas ele faz um gol. Pô, a gente tem que concordar que ali... Só quem sabe, né? Ali não é tão simples fazer o que ele fez, não, cara. A tranquilidade, né? Para ele fazer aquele gol. O Mike, ele oscila, e o que é completamente normal para a idade dele, né? Claro. Para a idade dele e para a instabilidade do coletivo. É normal essa oscilação dele. E a gente falou hoje de manhã sobre isso também, né, Gabriel? Que ele tem em mente, né, que ele se prepare bem, porque provavelmente ele vai iniciar o ano como titular, pelas questões físicas, vamos dizer assim. Mas para esse jogo especificamente, eu colocaria o Cédric. Eu colocaria o Cédric para jogar, do ponto de vista da leitura tática e do elogio que o Arnaldo fez para o Tolói e para o Luiz, serve para o Cédric. O Cédric, eu sei que eu não estou vendo o chat, né? Eu já sei que estão me xingando aí, tá tudo certo com a opinião de vocês. E posso até concordar com algumas delas, mas do ponto de vista defensivo e de leitura de jogo, o Cédric dá uma estabilidade muito melhor. Já visto o que aconteceu no Maracanã, jogando de um lado Mike, do outro Luca, de início. O Ferreirinha estava fora. Como provavelmente o Ferreirinha vai iniciar lá pela ala esquerda, eu traria o equilíbrio com o Cédric ali jogando pela ala direita, né? Eu faria de substituição e, naturalmente, o Alisson no lugar do Bobadilha, já que o Pablo Maia termina o ano
de uma forma, assim, triste e preocupante. Triste e preocupante, né? Que ele se prepare bem nesse período aí para ele voltar minimamente ao Pablo que a gente conhece, né? Porque a queda de rendimento dele individual é muito grande. Sempre analisando o coletivo, sempre no contexto coletivo, mas ele individualmente, acho que teve a queda mais acentuada do plantel, do elenco, assim, de todos os problemas. Um dia joga bem, um dia joga mal. O Pablo teve uma queda muito acentuada, na minha opinião, mas não deixa de ainda ter minha confiança no grupo de São Paulo. E aí, Gabriel? É isso? Eu acho que tem um pouco desse equilíbrio para mim, até, né, com o que disse nosso amigo Renan, para mim, ontem o Sabino foi muito bem também, e eu gosto bastante desse equilíbrio das alas, né, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com Rafinha pela direita, que é um cara experiente e defensivo, e Caio Paulista pela esquerda. Ontem, por ser o Internacional que está desesperado e que tinha alas ali, Aguirre e Bernabé desesperados também, fez sentido jogar com o Mike e o próprio Ferreirinha. Contra o Vitória, acho que tem que ter um dos lados de maior equilíbrio. Na esquerda você não teria nem como equilibrar pela falta de opções. Na direita você pode jogar com o Cédric e Soares, e acho que foi um dos erros, né, que eu nem coloco tanto como um erro gritante pela falta de opções mesmo do jogo, mas foi um dos erros do Crespo no Maracanã para mim, você colocar os dois jovens em cada ala, né, tentou abrir muito o jogo na parte ofensiva, e aí o São Paulo acabou sofrendo. Acho que ficou de aprendizado, né, de ter alguém para segurar de uma ala sempre. Acho que é muito importante quando você fecha ali a linha de marcação. Acho que São Paulo vai encerrar o campeonato na 8ª colocação, e aí depende da Copa do Brasil, mas vai ser classificação culposa. Acho que São Paulo não vence no Barradão, mas acho também que o Bragantino não vence o Internacional, vai ficar com um empate aí ou uma derrota, e aí o São Paulo termina na 8ª colocação. Eu vejo dessa forma. O São Paulo parece não querer muito a Copa Libertadores, mas ela que é o São Paulo, né? Então, você sabe que era mais difícil São Paulo... Pode falar. Só um detalhezinho, só que passou despercebido. O Ferreirinha, ele achou a posição dele nessa estrutura tática do Crespo. Ele achou. Jogando como ala. E não só ofensivamente. Ele cumpre muito bem a função tática defensiva. A recomposição, o comprometimento dele tático está muito bom nesse sentido. E quando eu falo isso, eu falo olhando para frente como variação para o Crespo. Não assim, quando não tiver ninguém, bota o Ferreirinha. Não. Ele pode ser uma opção, dependendo do jogo, ele pode ser o titular. Não jogou como titular e a gente está perdendo por 1-0. No intervalo, passa a ser uma opção. Né? Então, a posição dele é ali. Como um dos dois atacantes, eu não gostei dele. Raras vezes ele fez um bom jogo jogando nessa função. E ali, ele está tendo um desempenho físico de recompor, de marcar até a linha de fundo, fundo defensivo. Eu estou gostando muito nesse sentido. Ele achou a posição dele, na minha opinião, na estrutura tática. Provavelmente não vai mudar. O Crespo não vai mudar a estrutura. Mas eu acho que a posição dele é ali, para ser importante. Muito bem, senhores. Aliás, queria agradecer, de fato, o Fabiano mandou aqui 1.500 pessoas assistindo. Cadê os likes? Então deixem seus likes, mas agradecer hoje a audiência, de fato, perto da audiência brutal. Quase 2.000 pessoas aqui no nosso auge. Muito bom, muito obrigado, gente. Um bom momento de São Paulo ajuda também, né? Se é que dá para dizer que São Paulo vive um bom momento, né? Vive pelo menos boas horas aí depois. O momento efervescente do São Paulo ajuda. Lutando pelo grande 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Então, o Gabriel falou que aí seria a classificação culposa, aí será culposa da culposa, né? Porque aí poderia ir para a Libertadores, a depender ainda de outros resultados na Copa do Brasil. Situação do São Paulo, de fato, no ano... E o São Paulo, acho que tem muita impressão, eu acho que também está na padaria, nas conversas entre os São Paulinos. Para que ir para a Libertadores se não tem condição de fazer uma boa Libertadores? É aquilo. O São Paulo, até o confronto contra a LDU, e mesmo no jogo em Quito, estava invicto na Libertadores. Tinha feito a segunda melhor campanha, tinha passado o Atlético Nacional sem perder, e estava invicto na Libertadores. A Libertadores sempre quer o São Paulo. Né? E jogar a Sul-Americana é um estado depressivo a temporada toda, por mais que chega lá, pode ser uma possibilidade de título. Na verdade, os brasileiros todos têm se frustrado, mesmo aqueles que chegam na decisão, inclusive o São Paulo, né, naquele momento lá contra o Del Valle. E acho que faz bastante diferença no aspecto moral, não só do torcedor, mas sobretudo do elenco. Você está na mesma raia dos melhores
te dá uma outra realidade. Então, para mim, faz bastante diferença, mesmo na pré. Ainda que a pré não seja uma garantia, né? Mas você tem a possibilidade de ingressar na Libertadores, onde estarão os principais times do futebol brasileiro, né? A Sul-Americana, queiramos ou não, é a Série B do futebol sul-americano, né? O próprio financeiro, né? 3 vezes maior a premiação na Libertadores do que na Sul-Americana. O risco aí é cair na pré-Libertadores, na primeira fase da pré, não jogar nada, né? Aí realmente. Tipo Boca, né? Exatamente. Tipo Boca esse ano. Então, perguntando rapidamente, então, vocês preferem jogar pré-Libertadores ou classificar direto para a Sul-Americana? Não, pré-Libertadores, sem dúvida. Libertadores. Sem dúvida. Mesmo que seja na primeira fase, podendo ser eliminado jogando não será, fora de não casa. será. Não temos o Jardim nesse momento. Nem o Diniz. O Diniz era fase de grupos. Exatamente. E o Jardim tá bem lá no México. Tava. Foi eliminado de uma forma inapelável agora, 1 a mais, tomou gol no final, foi traumático. Tá lá o adversário do Flamengo, Cruz Azul, na semifinal. Vai chegar depois que o Flamengo na disputa da quarta-feira que vem. Tá chegando. Muito bem, gente. É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Jogo Aberto. Também tem o pessoal, como vocês viram aí, né, o pessoal do UOL, Arnaldo e os outros integrantes aí, falando sobre o São Paulo, a preparação para essa partida contra o Vitória. E essa vaga, né, para a Libertadores. Eu acredito que o São Paulo vai conquistar essa vaga aí para pré. Não sei se vai vencer o Vitória, mas acredito. Tem a questão ali do Bragantino, né? O Bragantino joga contra o Internacional, que é um jogo bem difícil para o Bragantino, até porque o Inter está querendo muito esses 3 pontos para se livrar do rebaixamento. O São Paulo joga contra o Vitória e o Bragantino, né, que está ali bem próximo, joga contra o Internacional. O São Paulo tem 51 pontos e o Bragantino tem 48. Aqui os dois com essa diferença aí de pontos, né, de 3 pontos. Se o Bragantino vencer, o São Paulo empatando aqui está tranquilo e vai ficar em 8º. Mas aguardar nessa partida. O jogo contra o Vitória também é um jogo difícil para o São Paulo. O Vitória é o primeiro time na zona de rebaixamento. Primeiro time ali na zona de rebaixamento. Então é um jogo difícil, mas o São Paulo chega confiante para essa partida. Apesar de ser um jogo bem difícil jogando fora de casa lá no Barradão. É sempre difícil, né, jogar contra o Vitória lá, ainda mais essa situação, né, que o adversário se encontra desesperado aí por esses 3 pontos. Mas é aguardar, torcer para que o São Paulo faça um bom jogo e quem sabe, né, se manter ali nessa 8ª posição, fechar aí esse ano. Essa temporada que não foi muito boa, né, uma temporada ali, muito fiasco, né, digamos assim. O São Paulo muito mal na reta final, o DM lotado aí com vários jogadores, ia corrigir algumas coisas para, quem sabe, né, a temporada de 2026 ser um pouco melhor. A expectativa também do torcedor, né, o torcedor é realista, não é lá essas coisas também, né, para o próximo ano, mas fazer, quem sabe, uma temporada diferente do que foi 2025. Vamos aguardar, primeiro terminar aí essa temporada, depois já começar o planejamento. A temporada de 2026 começa mais cedo, o brasileiro, então é aguardar aí a sequência, né? Primeiro terminar essa temporada e quem sabe o São Paulo aí conquistar essa vaga para a Libertadores. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.